Revelado. Os 10 segredos arrepiantes do interior que os locais nunca contariam a ninguém. Marina sempre sonhou em encontrar um lar tranquilo para ela e Clara. Quando decidiu se mudar para um pequeno município no interior do Brasil, suas esperanças eram altas. Uma casa antiga da avó, repleta de histórias, parecia o refúgio perfeito. No início, os dias se passavam em brincadeiras sob o sol, enquanto as sombras das árvores dançavam suavemente na grama. As crianças corriam livremente, mas por trás daquelas risadas, havia uma inquietação estranha, algo perturbador no ar à noite. Marina sentia olhares sobre ela. Os moradores, com seus sorrisos largos, apresentavam-se amigáveis, porém, aqueles olhos frios a deixavam em alerta. Os sussurros aumentavam, e sem saber, ela percebia que se tornará o alvo da curiosidade da cidade. O que seriam aquelas conversas silenciosas após o pôr do sol? Não demorou para que os rumores começassem a surgir: desaparecimentos inexplicáveis, histórias de crianças que nunca mais foram vistas. O medo começava a afligir seu coração. Em uma conversa com uma vizinha que a recebeu com uma acolhida superficial e um sorriso sombrio, Marina ouviu falar da festa do padroeiro. Uma celebração tradicional, sussurrou a mulher, mas no tom de suas palavras, havia algo mais profundo e inquietante. Clara, em sua inocência, vinha desenhando à sua maneira, figuras estranhas que lhe assombravam às noites. Seres sombrios habitavam seus sonhos, e Marina se angustia ao notar que a filha parecia a única a perceber aquilo. A situação chegou a um ponto crítico quando Clara desapareceu por algumas horas. O desespero tomou conta de Marina. Ela a procurou por todo lugar, e ao encontrá-la, a menina não conseguia explicar onde esteve. O pânico em seus olhos fez o coração de Marina acelerar. Ela estava brincando com a Dama das Sombras, disse uma criança local, os olhos arregalados. Marina ouviu as palavras ecoarem em sua mente, uma lenda antiga que falava de uma figura que levava crianças embora. Uma sensação de horror a invadiu, mas a polícia local, cética, ignorou suas preocupações, achando que Clara apenas andou pela cidade. Os olhares que antes pareciam amigáveis agora pareciam mais intensos, como se os moradores conhecessem um segredo profundo sobre sua família. A sensação de isolamento crescia, e a curiosidade de Marina a impulsionava a investigar. Conversas curtas revelavam um padrão de lealdade que mantinha a verdade longe de sua visão, como se todos na cidade estivessem conectados a algo sombrio, protegendo interesses próprios. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a festa se aproximando, o clima do município se tornava eletrizante e ao mesmo tempo aterrorizante. Marina teve encontros inquietantes com o bispo local, que parecia atento ao que se passava em sua casa. Ele tinha um ar de mistério, e com cada conversa, a insegurança de Marina aumentava. Paredes segredavam histórias, sussurros ecoavam pela cidade, e com cada batida do coração, ela sentia que sua busca por segurança se tornava um caminho cada vez mais perigoso. Quando os sinos da igreja começaram a tocar, e as sombras se alongaram pela cidade, Marina ouviu os sussurros de uma multidão reunida em algo rituístico. E se o amor incondicional que nutria por Clara a levasse a um abismo sem volta? O que a verdade revelaria naquela noite de horror? As luzes da cidade pareciam falhar sob a pressão da escuridão, enquanto Marina, com o coração pulsando descontrolado, se encontrava à porta da velha igreja onde a festa do padroeiro se desenrolava. Os sinos soavam cada vez mais alto, como se fossem um chamado para um culto obscuro. O cheiro de incenso e algo mais pungente preenchia o ar, arrastando seu estômago para um lugar de aversão. Ao empurrar a porta, o ambiente parecia estar em um mundo à parte. Pessoas dançavam em círculos, os rostos iluminados apenas pela luz trêmula das tochas. Os olhos de todos estavam fixos em um altar central coberto por um pano negro. Uma figura encapuzada que mais parecia uma sombra em movimento, se movia por trás do altar, gesticulando de forma hipnótica. Marina sentiu um frio na espinha, como se a própria atmosfera estivesse ciente de sua presença, e instaurasse um aviso: não entre. Clara! Gritou, mas sua voz foi coberta pelo barulho ensurdecedor das rezas desesperadas. Algumas mulheres com mãos erguidas choravam, enquanto outras murmuravam palavras ininteligíveis.
A agitação parecia contagiar a multidão, um frenesi que clandestinamente pulsava como um animal selvagem, com sede de sangue. Ela avançou lentamente, as pernas tremendo, cada passo preenchendo o ar com um pavor crescente. O olhar do bispo local encontrou dela através da multidão, e pela primeira vez, ele parecia não ter um sorriso. Era um olhar de advertência, como se apenas com aquilo ele pudesse controlá-la. A música e a dança pareciam girar em um remoinho ao seu redor, uma tempestade ensurdecedora onde a razão se perdia. Um grupo de crianças saltou a seu lado, suas faces pálidas e expressão vazia refletindo as luzes das tochas. Uma delas, um menino com olhos muito abertos, puxou sua saia. A dama se aproxima. Ele gritou, a voz soando por entre o tumulto. Marina lhe lançou um olhar espantado enquanto os outros repetiam, ela vem pegar você. O pânico subiu por seu corpo. E se Clara estivesse verdadeiramente ali, sendo chamada pelo que quer que aquela celebração significasse? Insuflando coragem em seu batimento acelerado, Marina se lançou para a frente e, em meio ao caos, gritou novamente pela filha. De repente, o silêncio tomou conta como um manto pesado, e em um movimento inesperado, a figura encapuzada se virou, revelando um rosto pálido, moldado por séculos de dor e sofrimento. Os olhos eram buracos negros, sem fundo, como se sugassem a luz da própria existência. E então a dama falou, a voz soando como o eco de um túmulo. Seu amor não é suficiente, Marina. Venha, traga a criança para o nosso sagrado. Ela é a escolhida. Um arrepio percorreu seu corpo. Não, gritou, mas as palavras soaram fracas diante da força daquela presença. A multidão a encarava, fascinação e expectativa à flor da pele. Conforme os olhares cercavam Marina, ela sentiu que sua resistência estava sendo ameaçada por algo muito maior, algo que a cidade inteira parecia adorar. Neste momento sua mente começou a vagar, buscando uma saída. Mas e se Clara estivesse perdida em meio a tudo isso? Os olhos da menina dançavam em sua mente e o desespero aflorou. Marina julgou o passo que tinha de dar. Podia ficar e tentar salvar a filha de uma ameaça invisível, ou arriscar a própria vida em um novo caminho, para fugir daquela cidade amaldiçoada. Quando uma onda de vozes começou a ecoar pela igreja, clamando por sacrifícios, e a figura encapuzada levantou um punho no ar. Marina se deu conta de que a escolha que tomasse naquele instante mudaria tudo. E em meio ao barulho ensurdecedor, a única coisa que ela conseguiu fazer foi olhar para a escuridão. Mas, ao seu redor, as crianças começaram a desaparecer, uma após outra, como se fossem sugadas pelo próprio chão, e entre os gritos frenéticos, Marina percebeu que uma delas não estava mais lá, Clara. O terror a envolveu, ofegante e sufocante, enquanto ela finalmente compreendia a gravidade da situação. No momento em que tudo parecia perdido, um novo eco de risos infantis soou, ecoando como um aviso. Ela está aqui, Marina. Precisamos dela. E então, a dama apontou o que aquela criatura realmente queria. E o que farias para não perder o que mais amava? Marina sentiu a terra tremer sob seus pés quando a dama a apontou. O seu coração disparou, pulsando como um tambor em uma procissão macabra. O olhar da multidão se intensificou, transformando-se em uma fome inquietante. Clara! Ela gritou com um desespero que atravessou o ambiente, mas sua voz foi engolida pela roda de dançarinos que giravam em um transe indesejado. A figura encapuzada fez um movimento lento, como se manipulasse um fio invisível que a ligasse ao altar. As tochas ao redor pareciam estremecer com uma energia descontrolada, lançando sombras oscilações na pedra fria do chão. O ar se tornou pesado, impregnado de um odor acre, uma mistura de incenso queimado e algo que lembrava carne em decomposição. Uma sensação de exposição absoluta a cercava, como se todas as suas fraquezas estivessem expostas diante daquela entidade. Um grito distante ecoou na escuridão. Casais e crianças, alguns com olhar vazio, giravam como marionetes, perdidos em uma dança sem fim. Marina percebeu que não era apenas o altar que a atraía, os rostos daquelas pessoas estavam pálidos e fixos, parecendo zombar de sua agonia. A dama, com sua voz gélida, sussurrou: "Venha, Marina. O sacrifício é inevitável." Aquelas palavras a feriram. Uma sombra de certeza se estabeleceu em seu coração. A festa não era uma celebração, mas um ritual, e ela e Clara eram o centro dele. O riso infantil que ecoou por entre a multidão não parecia real. Marina olhou ao redor, buscando qualquer sinal de Clara, mas as únicas crianças que via agora eram as que a rodeavam, com os olhos vazios e sorrisos sinistros. "A dama é nossa mãe. Ela cuida de nós", uma voz infantil repetiu ao pé de seu ouvido. Marina se virou abruptamente, encarando a criança de olhos grandes e esbugalhados. "Você não sabe o que ela quer." As palavras saíram quase como um rosnado, transmitindo um alerta primitivo.
O pequeno apenas sorriu, como se já soubesse que era tarde demais. O pânico tomou conta. Se Clara estivesse lá, teria que agir. Em um ímpeto, Marina começou a correr em direção ao altar, consciente de que a dama não era apenas uma figura vazia, era um símbolo de todos os medos que a cidade abrigava. Aquela celebração, com suas danças e cantos, estava entraçando as almas com promessas e maldições. Aumentando a intensidade da voz, a dama chamou novamente: traga a criança, traga a escolhida. O eco reverberava, e Marina se sentiu como um rato encurralado. Ela viu a figura gesticular, e por um breve momento, a pressão em seu peito ficou mais forte. Cada movimento da criatura parecia uma manipulação dela, como se seus pensamentos e sentimentos fossem cordas de violão a serem tocadas. Marina balançou a cabeça, tentando lutar contra as vozes que ecoavam dentro de sua mente. Mas as paredes da igreja começaram a se fechar, e a dança da multidão se tornava cada vez mais frenética. O altar parecia brilhar, uma luz sombria irradiando dele que atraía até os mais céticos. Os corpos dançantes não eram mais humanos, eram meras sombras repletas de vida e destruição. Ela não tinha mais muita escolha. No meio do ritmo convulsivo e da atmosfera densa, a única coisa que ela ouvia era o clamor desesperado de precisamos dela. Mas a questão persistia: precisamos de quem? E se aquele chamado não se referisse a Clara, mas a outra coisa, mais terrível, que lhes era desconhecida? Marina fez uma pausa, sentindo uma onda de horror subir por seu corpo. O que realmente aconteceria se ela falhasse? O que se esgueirava nas sombras, pronto para devorar não apenas Clara, mas toda a cidade? A verdade começou a despontar como um relâmpago nos céus escuros. Enquanto a figura encapuzada estendia suas mãos, uma realização aterrorizante passou pela mente de Marina. Ela não estava apenas lutando por Clara, mas por todos que um dia tiveram que enfrentar o abismo. O tempo parecia estar se esgotando, e Marina precisava decidir. Com todo o peso do medo nas costas, ela se lançou à frente. O que ela realmente estava disposta a fazer para salvar sua filha? E acima de tudo, quem era a dama que realmente tinha vindo para levá-las? Marina avançou, seu coração pulsando como um rio revolto dentro de seu peito. Cada passo a aproximava do altar, mas a sensação de claustrofobia aumentava, como se as paredes da igreja estivessem se fechando ao seu redor, comprimindo seu desespero. Ela conseguiu ver a dama, cujos olhos fascavam com um brilho que parecia rasgar a escuridão. As vozes da multidão tornaram-se um rugido ensurdecedor e descontextualizado. Traga a criança. Ecoava em sua mente como uma maldição. Era uma ordem, não um pedido. As sombras ao redor pareciam se inflar com a ansiedade coletiva, vibrando como um animal faminto, e o cheiro putrificado no ar se intensificava a cada segundo. Clara! Ela gritou novamente, a palavra saindo de seus lábios como uma oração desesperada. Mas a resposta foi um balbuciar seco, vindo das bocas dos dançarinos que giravam. Era um coro de risos infantis misturado com ecos de dor, um som que a fez hesitar. Ali, entre a multidão, um rosto conhecido surgiu, mas assim que tentou se aproximar, ele se dissolveu em fumaça, deixando um rastro de confusão e revolta. Marina olhou para a dama, cuja presença parecia absorver toda a luz ao redor. As sombras dançantes obscuras se contorciam, quase rindo de sua impotência. O medo corria em suas veias como veneno, mas ela forçou seu olhar a se fixar na figura encapuzada. O que você quer de mim? Ela perguntou, a voz tremendo. A dama lentamente levantou o capuz, revelando um rosto desfigurante, com pele branca como cera velada. Os olhos, abismos em branco, pareciam devorar a alma de quem os encarasse. Você possui a chave para a liberdade, Marina, disse a dama, sua voz soando como um sussurro gélido, que fazia os temperos estremecerem. Somente você pode decidir o destino de todos nós. As palavras envolviam Marina, envolvidas em um manto de conivência que parecia a prometer alívio, mas a ideia de ser a por trás daquela escolha a apavorava. Era um peso que ela não queria carregar. As sombras em torno dela pulsavam, como se presenciassem suas hesitações. Ela então viu Clara, uma imagem fugaz que cruzou sua mente. Um lampejo dourado na escuridão. Eu não vou deixar você levar minha filha, gritou, a determinação correndo em suas veias como um incêndio. Mas havia algo dentro dela que hesitava. Aquilo não era apenas um ato de amor, era um confronto direto com o próprio destino. A dama ergueu os braços, e os dançarinos pararam subitamente. O silêncio do lugar era ensurdecedor, e o ambiente mudou, como uma pressão crescente no ar. Você não compreende, não é apenas Clara a ser sacrificada. Você também é parte disso. Sem você, eles não podem existir. As risadas infantis se intensificaram, misturadas com o som de cordas estourando.
Marina sentiu suas pernas fraquejarem. As crianças se aproximaram, seus olhos vazios refletindo dor e desespero, como se implorassem por liberdade em suas almas aprisionadas. Faça uma escolha, Marina, sussurrou a dama, inclinando a cabeça levemente para um lado, revelando uma série de marcas e símbolos na pele. Eles pareciam pulsar com poder. Traga sua filha, ou liberte esta cidade das garras da dama. Mas saiba, uma escolha vem sempre acompanhada de sacrifício. Os dançarinos começavam a girar novamente muito mais rápidos, como se o espaço se tornasse um vórtice, puxando-a para o centro. Cada movimento fazia ecoar aqueles risos macabros, uma canção triunfante de quem sabia que o tempo se esgotava. Marina bateu o pé no chão, lembrando-se da força que nutria por Clara. Mas um questionamento brotou. Até onde ela iria para proteger a filha? E mais importante, quanto estava disposta a perder? O altar emanava uma luz estranha, e as sombras tornaram-se mais espessas, quase como se quisessem engoli-la. Enquanto as risadas se intensificavam, uma pergunta se formou em sua mente. Se ela escolher não agir, o que realmente aconteceria com Clara e com todos ali? Marina olhou para a dama e fez uma escolha, mas uma escolha que mudaria tudo. E naquele instante, a verdade mais sombria começou a se revelar. O que haveria além do sacrifício? Seria possível escapar da dama, ou a cidade estava fadada a uma repetição eterna de horror? A batalha estava apenas começando. Marina sentiu a escolha se cristalizar em sua mente, como se uma lâmina afiada cortasse a neblina que obscurecia seu raciocínio. O eco das vozes se tornará quase insuportável. Traga a criança, retumbava em sua cabeça, um mantra implacável que a forçava a decidir, a sacrificar ou a lutar. Com a dama observando cada movimento dela, um nó se formou em seu estômago. As crianças, sombras de vidas perdidas, prenderam seus olhares nela, os rostos se contorcendo em um semblante de esperança e desespero. Um deles, uma menina de cabelos loiros desgrenhados, estendeu a mão, os olhos vazios, mas cheios de um apelo silencioso que quase a fazia querer desmoronar. Marina não podia deixar isso acontecer. A imagem de Clara cruzou sua mente de novo, mais intensa e vibrante. Era como se ela estivesse ali, ao alcance das mãos. Se eu não agir, ela sussurrou para si mesma, mas antes que o pensamento pudesse se espalhar, as sombras dançantes pareciam se agitar em resposta, como se escutassem cada dúvida que ressoava em sua alma. Se você quer sua filha, assuma o papel deles, a razão para existir, a dama insistiu com uma voz suave, mas repleta de ameaça. As palavras cortaram como um frio cortante. Era uma armadilha. Tudo parecia uma grande teia tecida de mentiras e intenções sombrias. Marina prendeu a respiração, tentando reunir sua força. Liberte-os, se desafiou em um ato de bravura que tremia por dentro. A dama inclinou a cabeça, um sorriso revelador, e um arrepio percorreu a espinha de Marina. As sombras começaram a se mover mais rápido, cobrindo o altar com uma escuridão densa e quase palpável. No fundo, uma parte dela entendia. Para libertar as crianças, ela teria que confrontar não apenas a dama, mas também seus próprios medos. Mas quanto do que ela era estava disposta a perder? Será que o sacrifício era realmente uma solução? O coração dela disparou, uma tempestade de sentimentos e incertezas. Se você quer libertá-los, o sacrifício será seu, murmurou a dama, como se pudesse ler sua mente. Você não é só uma mãe, Marina. Você é a chave, a oferenda. Foi nesse instante que algo a mais começou a se formar nas sombras. Olhos. Milhares deles refletiam uma luz tênue, cheia de dor e esperança. Ela sentiu o peso de todas aquelas almas pressas em um espaço que parecia cada vez mais pequeno e sufocante. O odor da putrefação se misturava com o suor de seu medo, que agora começava a escorrer por sua testa. Não posso ficar aqui olhando. Eu preciso fazer algo, pensou, os músculos se tautando enquanto cada nervo dela pulsava de adrenalina. Com um movimento decidido, ela se adiantou em direção à dama. A multidão estremeceu, os risos se tornaram gritos de urgência, como se aqueles pequenos fantasmas estivessem encorajando-a. Chega! Liberte essas crianças! Gritou a voz ecoando por entre as paredes. O som ficou suspenso no ar, e por um breve momento tudo parou. A dama a olhou com um brilho ameaçador, como se o tempo estivesse prestes a se torcer de uma forma terrível. Mas diante do seu clamor, um brilho intenso irrompeu do altar. As sombras começaram a se agitar freneticamente, como se estivessem se contorcendo em agonia. Você não sabe o que está fazendo, gritou a dama, mas Marina não recuou. A luz pulsante parecia chamá-la, convidando-a a se aprofundar no desconhecido. Quando a luz a envolveu, uma energia indescritível a atravessou. Imagens das crianças, das vidas que foram tiradas, dançaram em sua mente.
Uma visão de Clara perdida em uma sala escura, seu sorriso iluminando a escuridão. E então tudo em volta começou a tremer. Marina soube que tinha que ir mais fundo. Com um grito carregado de dor e esperança, ela avançou em direção ao altar, com a dama agora se contorcendo de raiva e desespero. Quando seus dedos tocaram a superfície do altar, o mundo pareceu desmoronar ao seu redor. A luz explodiu, e o ar ficou pesado, quase impossível de respirar. A realidade distorcida deixou espaço para algo novo ou algo terrivelmente velho emergir. O que há por trás dessa luz? O que realmente significa ser a chave? Marina estava prestes a descobrir a verdade mais profunda e perturbadora sobre seu destino e o de Clara. O impacto da luz fez o tempo parecer estagnar. O altar começava a pulsar como um coração surrado, e Marina sentia cada batida reverberar dentro dela. A energia se intensificava, formando um vórtice que sugava tudo ao seu redor, e as sombras das crianças se retorciam, como se quisessem escapar desse destino sombrio. No centro do turbilhão, uma figura começou a se materializar lentamente. Primeiro um contorno indefinido. Em seguida, os traços de uma mulher se definiram, e Marina ficou paralisada. Era Clara, a sua filha. Mas ela parecia diferente, não exatamente como a lembrança que Marina guardava. O olhar da pequena estava distante, quase vazio, como se fosse uma marionete em um espetáculo grotesco. Clara! A palavra escapuliu de seus lábios, um grito aflitivo que ecoou na vastidão do espaço, tornando-se um eco do que fora. As crianças à sua volta se calaram, seus olhares agora se fixando em Clara, como se sua presença fosse um farol em meio à noite. Você não pode ficar aqui. A voz da dama interrompeu o silêncio, penetrante como um lâmina. Ela é um fragmento, Marina. Um eco do que foi. Liberdade nunca vem sem um preço. Marina sentiu o peso das palavras, como se fossem correntes ao redor de seus pés. O que você fez com ela? Gritou furiosa e desesperada. Deixe-a ir. Liberdade? A dama soltou uma risada nervosa, reverberando com o tom do desespero. A liberdade dela significa a sua condenação. Aceda ao seu sacrifício, mãe. Ou ela permanecerá aqui para sempre, presa entre as dimensões. O coração de Marina disparou. Sacrifício? O que isso significava? Em sua mente a imagem do altar distorcido se fundia com a visão agonizante de Clara. As vozes das crianças voltaram a sussurrar, uma mistura de súplicas e risos malignos. Você é a chave, Marina. Sacrifique-se e quebre o ciclo. A dama estendeu uma mão, seus dedos longos e pálidos como os galhos de uma árvore morta. A luz intensa começou a se dividir, formando sombras que dançavam em sua volta, se moldando em figuras grotescas e aterradoras. Marina lutou contra a sensação de desespero que a consumia. Se a escolha fosse entre si mesma e sua filha, a resposta parecia óbvia, mas a dúvida ainda a atormentava. Clara, eu não sei como. A voz dela tremia enquanto ela olhava nos olhos da filha, buscando alguma pista. Você tem que acreditar, mamãe. A voz de Clara atravessou a neblina que envolvia a mulher. Ao mesmo tempo, as figuras sombrias começaram a cercá-la, sussurrando em um tom cada vez mais ameaçador, suas palavras geladas como o vento de inverno. Ninguém nunca se livrou de nós. Você é a escolha perfeita. E então as crianças começaram a desaparecer, tragadas pela escuridão que parecia contentar-se com a confusão e o medo. Marina se sentiu sendo puxada para dentro dele, como se uma força invisível a estivesse arrastando, levando-a para longe de Clara. Não! Gritou lutando. Ela sabia que precisava tomar uma decisão, mas cada segundo perdido sentia como se estivesse perdendo Clara e todas aquelas almas para a escuridão perene. Então, a luz do altar pulsou novamente forte e vibrante, como um relâmpago certeiro em uma noite sem fim. Eu sou mais do que uma mãe, pensou Marina, sou a salvadora. Com o coração sangrando de esperança e determinação, ela emitiu um grito primal. Eu me entrego. O eco da declaração reverberou como um trovão, interrompendo o lamento das crianças, como se o próprio universo ouvisse. Mas em resposta, a dama soltou um grito ensurdecedor, um som que fez o chão tremer e as sombras se agigantarem. Você realmente não entende o que está fazendo. Nesse último momento, iluminada por uma luz quase cega, Marina sentiu a presença de 1000 olhos a fixar. O que aconteceria ao se oferecer? Um relato sinistro de terror, dor e libertação se desenhava no ar pesado ao seu redor. E enquanto o mundo desmoronava em torno dela, restava apenas uma pergunta que ecoava na escuridão: qual seria o verdadeiro preço a ser pago para a liberdade? Os raios de luz formavam um espetáculo diáfano no vazio, quase como se o universo estivesse se despedaçando em pequenos fragmentos brilhantes.
O altar pulsava cada vez mais rápido, emitindo sons que variavam entre sussurros de dor e gritos de agonia. Aquela sensação de libertação começava a se misturar com um medo paralisante, como se a oferta de Marina estivesse prestes a desencadear um mal inimaginável. Marina! A voz de Clara atravessou o som do caos, carregada de uma vulnerabilidade que cortava o coração da mãe. Não se entregue. Você não sabe o que vem depois. Mas como poderia não se entregar? As sombras dançavam ao redor dela, pulsando como serpentes prontas para atacar. A dama observava, sua expressão uma mistura de gelação e satisfação. Era o olhar de quem sabe que tem todas as cartas na mão. O que você quer de mim? Marina exigiu, tentando enfraquecer a pressão do medo que a envolvia. Um mínimo de lucidez ainda existia dentro daquela tempestade. Ela precisava se apegar a isso. Quero sua alma, querida. Um preço justo por sua liberdade. A resposta da dama era suave, quase sedutora, como um canto de sereia que prometia riquezas, mas que na realidade escondia a desgraça. Não posso deixar você levar minha filha. A raiva voltou a subir, um incêndio que queimava a fraqueza que a consumia. Mas enquanto as vozes continuavam seus sussurros, Clara fez um movimento inesperado, esticou a mão em direção à mãe. Mamãe, por favor, não sou mais a sua Clara. Sou uma parte dela, uma sombra perdida. Socorra-me, mas não a este preço. Marina hesitou. Essa possibilidade de libertação estava se revelando mais com sombra do que luz. O que pode ser feito? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Destrua o altar. Você é a única que pode isso. Clara gritou, a desesperança tingindo seu tom. As sombras estavam se materializando em formas mais tangíveis, como um assombro vindo à vida, ansiosas por se alimentar do terror da mãe. Mas como poderia destruir aquilo que se alimentava de sua dor? A dama se aproximou ainda mais, seus olhos cintilantes eram como buracos negros, engolindo qualquer traço de esperança que restava no ar. Não faça isso, disse a dama, sua voz agora um tremor ameaçador. Você acredita que pode interromper o ciclo eterno de dor? As sombras estão famintas e você não tem controle. Nesse instante, a luz do altar parecia cada vez mais distante. Uma sensação súbita de desespero tomou conta de Marina. Como poderia ter crido que a entrega solucionaria tudo? Mas havia uma escolha a ser feita, sacrificar-se ou tentar uma última cartada. Com um gesto decidido, ela se virou para Clara, agora mais clara que qualquer sombra. Vou tentar. E ela começou a correr em direção ao altar. Cada passo a levava mais fundo no vórtice, as sombras envolvendo suas pernas, mas a determinação a puxava para a frente, como um farol em meio à escuridão. Um grito ecoou. Era a dama, mais furiosa do que nunca. Você vai se arrepender. A sombra que você busca destruir já se alojou dentro de você. Mas Marina não ouviu. Todo seu ser focava em um único pensamento: destruir o altar. O que aconteceria se falhasse? As crianças libertadas, Clara, tudo corria risco de suma destruição. Então, com todas as forças que lhe restavam, ela se lançou em direção ao altar. O impacto foi esmagador. A luz pareceu reverberar e por um momento, tudo parou, mas ainda havia um eco distante de risos malignos pairando no ar, como se o verdadeiro terror estivesse apenas começando. E antes que a luz pudesse a envolver, as sombras se intensificaram, formando um grito ensurdecedor que fez o chão tremer. O altar começou a desmoronar, e Marina se viu cercada, presa entre o colapso e a liberdade. A pergunta pairou no ar, densa e ameaçadora. Ela conseguiria quebrar o ciclo ou se tornaria o próximo eco de dor? O impacto da colisão fez o altar vibrar como se um terremoto tivesse se instaurado ali. As sombras começaram a se desgastar, seu formato distorcido se contorcendo em agonia diante do esplendor da luz que havia explodido. O chão sob os pés de Marina parecia ceder, como se o próprio universo estivesse se desintegrando ao seu redor. Ela respirava com dificuldade, sentindo o calor da luz queimando sua pele, enquanto as risadas malignas da dama se tornavam cada vez mais intensas, ecoando como um canto fúnebre. Isso é apenas o começo, Marina. Você acha que pode escapar de mim? A escuridão sempre vem para buscar o que é dela. A voz da dama ressoava, pulsando junto com o altar em colapso, cada palavra como um soco no estômago. Marina fechou os olhos. A luz ofuscante era praticamente insuportável. Lembranças de Clara, do olhar de amor e desespero da filha, arrastaram seu coração para a superfície da consciência. Era isso que ela queria proteger. Se o altar não fosse destruído, a vida da filha estaria selada em uma cadeia de sofrimento eternamente. Com um movimento instintivo, ela estendeu as mãos em direção à luz. Seus dedos tocaram a superfície quente e brilhante, sentindo a energia vibrante pulsar através de seu corpo. Era como estar em contato com algo divino,
Ao mesmo tempo, uma chama ardente que consumia sua sanidade. E então, em meio a frenesi, uma visão a atravessou. A imagem de Clara não como uma sombra, mas como uma menina radiante, rindo sob o sol. Um grito ressoou em seu íntimo. Clara, eu lutarei por você. O altar respondeu. As luzes astrais começaram a se agitar, revelando um padrão de runas que dançava ao redor do altar com cada pulsação de luz. Com um impulso, Marina gritou: eu não sou sua. Eu não te pertenço. E nesse momento, uma onda de energia explodiu, envuelta por uma explosão de claridade que deixou as sombras em um pânico frenético. Mas como um lobo voraz, a dama atravessou a luz em direção a Marina, uma fúria indomável em seus olhos sem vida. Você acha que pode me desafiar? Eu sou a vestígio de todo o sofrimento. À medida que a dama avançava, a luz ficou mais forte, como se estivesse pronta para devorar tudo à sua frente. Marina percebeu que essa era sua chance. Com todas as forças, ela juntou suas mãos em um gesto de destruição, invocando a imagem de Clara mais uma vez. Ela não estava sozinha. A fé e o amor pela filha formavam uma barreira contra a escuridão. Naquele instante crítico, parecia que todo o universo sussurrava. As sombras tremiam, e a dama hesitou, como se a luz estivesse lhe arrancando o próprio âmago. Mas esse momento foi breve. Com um movimento rápido, ela desferiu uma onda de dor contra Marina, uma série de visões desoladoras bombardeando sua mente, revelando suas maiores fraquezas e medos. Ruíz e agonia se misturaram, e Marina sentiu seu corpo vacilar. Por um instante, Marina hesitou. E então o coração de uma mãe falou mais alto. A luz envolveu seu corpo, e com uma determinação feroz ela gritou, encarando a dama: eu sou mais forte que você. Minhas correntes serão quebradas. Naquele clamor, uma nova onda de força a inundou. E em meio ao clamor ensurdecedor, o altar começou a desgrudar das sombras. Cada runa pulsava com vida. Com o último grito, Marina lançou sua vontade em direção ao altar. Mas o que aconteceu a seguir foi mais aterrador que tudo que se possa imaginar. A luz se congestionou, as sombras recuaram, mas o altar não se quebrou. Um grito horrendo revelou-se ao fundo, e a verdade obscura por trás do altar começou a emergir. O que quer que estivesse aprisionado ali estava prestes a ser libertado. Uma sombra colossal, indistinta e voraz, parecia se contorcer e se erguer. E em choque, Marina entendeu que a batalha poderia apenas ter começado. A pergunta agora era: o que ela realmente havia libertado? A escuridão estava voltando mais forte. O desespero tomou conta de seu ser, e o verdadeiro terror começou a se revelar. Seria Marina capaz de enfrentar essa nova ameaça, ou sua coragem teria sido em vão? A sombra colossal pulsava com uma presença opressiva e voraz, como um abismo que se abria sob os pés de Marina. O pânico encheu seu peito, as batidas do coração aceleradas se misturando com o eco intenso das risadas da dama, agora reverberando com uma nova ferocidade. Cada segundo pareceu se estender e tornar-se pesado, como se o tempo estivesse rindo de sua fragilidade. Lá em cima no altar, a luz que antes a envolvia começava a se espalhar, como se estivesse sendo devorada pela escuridão sombrinha. Marina tinha que se mover, tinha que agir antes que essa abominação a consumisse também. Contudo, a distância entre ela e a sombra imensa parecia infinita, um desfiladeiro abismal que a separava de sua liberdade. Eu não sabia o que eu fazia. O grito que escapuliu de seu corpo parecia ecoar em um espaço vazio, como se as próprias pedras se dissessem para silenciar. Mas a realidade era outra, seu erro era palpável agora. O que eu liberei? A sombra começou a se contorcer, sua forma indistinta se tornando mais definida, uma amálgama de desespero e solidão que a fazia reconhecer as vozes lamentando em sua mente. Lembranças, ecos de almas perdidas que nunca encontrariam paz. A angústia de anos e anos de sofrimento, confusa, feroz e pura, adorando a dama como um deus. Cada grito ressonava em sua mente, expondo suas inseguranças, suas torturas e a dor que conhecia desde o primeiro momento que havia visto a dama. Vá embora! Vá embora de mim! Marina gritou, mas a escuridão começou a se empurrar em direção a ela, seu toque gélido sussurrando promessas de destruição e desespero. Instintivamente, ela recuou, mas então se lembrou de Clara. O sorriso da filha, o brilho em seus olhos. Era isso que a movia, era esse amor que a queimava por dentro e que no momento mais sombrio, deveria servir como sua fortaleza. Com uma determinação crescente, ela levantou as mãos novamente canalizando a essência de sua filha, aquela luz que a iluminava nas horas mais sombrias. Uma luz bastante forte para se opor àquela sombra. Cada fibra do seu ser ardia por Clara. Eu não vou deixar você tomar conta dela. Não vou deixar você me destruir.
Cada palavra era um grito de resistência, um eco de esperança no meio do doloroso pesadelo. Mas a dama riu mais uma vez, uma risada que parecia mutilar a luz, rompendo a segurança que Marina tentava construir. Você acha que a luz pode me derrotar? A escuridão é eterna. Eu sou o horror que você teme, e agora você liberou o que nunca deveria ter sido liberto. À medida que a sombra avançava, Marina sentiu que por um momento, todo seu ser estava prestes a se despedaçar. O altar estava dividido entre as forças da luz e da escuridão, e ela não sabia por quanto tempo conseguiria manter sua fortaleza. O chão tremia, e gritos eruptivos da multidão se misturaram à cacofonia que a cercava. Com uma força que parecia brotar das entranhas da terra, Marina finalmente gritou: eu não vou permitir que você destrua o que amo. E um fragmento de luz, uma centelha de esperança, explodiu em direção à sombra que se aproximava. Nesse momento, a sombra hesitou, mas apenas por um instante. A luz parecia ferir suas entranhas, revelando características monstruosas que nunca haviam sido vistas. E de repente, o chão sob seus pés começou a se abrir, revelando um abismo mais profundo. A visível batalha entre luz e sombra se tornava cada vez mais caótica, e Marina entendeu que não teria muito tempo. Preciso saber o que você realmente é. O que você quer? As perguntas emergiam, enquanto ela sentia suas forças escorregarem entre seus dedos. Mas a resposta que obteve foi um rugido aterrador, e a sombra se lançou na direção dela. O que mais poderia escorregar entre os dedos dela? A dor simplesmente aumentava, e a dama estava apenas começando. Marina sentiu a escuridão se aproximar como um manto opressivo, sufocante. As sombras tremiam, a presença da dama crescia, intoxicante e sedutora. Em meio ao caos, ela teve um estalo às crianças. Eram elas que a dama desejava. Furtivamente Marina percebeu que a única maneira de salvá-las, e a si mesma, era encontrar a força para confrontar o verdadeiro mal. Clara. O nome da filha ecoou em sua mente, uma âncora. Não poderia deixar que tudo que amava fosse arrastado para aquela escuridão eterna. E com cada grito interior, a imagem da pequena risonha a impulsionava. Eu não vou deixar você levá-la. A sombra diante dela parou. O ar ficou pesado, a atmosfera silenciosa, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. Marina teve sua chance. Com um impulso de coragem, lançou-se à frente, guiada apenas pelo amor que pulsava forte dentro do peito. Naquele instante, as forças de luz e escuridão se chocaram em um confronto impressionante. A luz irrompeu de suas mãos como se o próprio amor pela filha estivesse queimando através de seus dedos. Um brilho ofuscante irrompeu enquanto ela canalizava o amor por Clara, um amor que prometia quebrar qualquer barreira. Libertem-se! Gritou, e a luz fluiu, envolvendo as crianças que ainda giravam ao redor. Uma a uma suas formas começaram a se solidificar, sua essência era arrastada de volta, puxada de volta à luz. A dama gritou, uma raiva visceral que reverberava pelas paredes da igreja. Você não deveria ter feito isso. Elas são minhas. Mas o tom de fúria não foi suficiente para parar Marina. O amor era mais forte, suas visões de esperança, mais impactantes que o desespero que cercava aquele local. O altar estremeceu, como se negociando entre luz e sombra. Mas Marina não hesitou. Em meio ao colapso lançou-se em direção à dama, as forças se intensificando em uma única explosão de energia. A proposta da dor acaba aqui. A luz começou a se expandir, quebrando as correntes da dama com uma força vibrante. O sussurro maligno que assolava o lugar implodiu, ecos de dor e sofrimento se dissipando à medida que sua essência começava a evaporar. Era um espetáculo grandioso, a luta entre amor e perfídia. Cada grito da dama provocava um eco de alívio no coração de Marina. Finalmente, a dama começou a retroceder, sua forma se contorcendo sob a luz ofuscante. A presença opressora que antes dominava o ambiente chegava ao fim. Não, você não pode fazer isso. Eu sou a escuridão que alimenta o medo. As palavras soaram mais como uma súplica, e por um momento, Marina pensou que seu sacrifício não seria em vão. O altar ruiu com uma explosão de luz, ofuscando tudo ao seu redor. As crianças, uma a uma, foram libertadas. Clara surgiu em um brilho vibrante, seu olhar mesmo distante agora preenchido de riso e esperança. No papel de mãe, tudo que Marina havia enfrentado ressoava com recuperação e amor renovado. A dama se despedaçou em um grito mudo, absorvida pela luz. Tudo que era sombrio começou a desaparecer, lançado para as profundezas. A cidade amanhecera, e as almas que estavam presas foram libertadas para sempre. Clara! Marina correu até ela, puxou a menina para perto, sentindo o calor do abraço. A renovação a envolveu, e sob os olhares atônitos dos habitantes da cidade, Marina percebeu finalmente que eles também estavam livres.
A sombra que ameaçava a todos tinha sido derrotada. Mas a vitória não veio sem cicatrizes. O horror vivido ficou enraizado em seus corações, um lembrete sombrio do que poderia ter acontecido. Com a luz do amanhecer iluminando suas faces, a cidade agora começava um novo capítulo, mas Marina sabia que a vigilância seria eterna. A memória do cansaço e das crianças perdidas ainda ecoariam entre eles. Marina e Clara se afastaram da igreja, mãos dadas, o peso do que enfrentaram ainda presente, mas agora um futuro de oportunidades florescia. E enquanto o sol começava a brilhar com força, Marina olhou para o horizonte, no secreto desejo de que nunca mais permitiriam que tal escuridão retornasse. E você que acompanhou essa história até aqui, não pode perder a chance de ficar conectado ao nosso canal. Você precisa se inscrever agora para não perder nossas próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora e ajude o algoritmo a mostrar ainda mais conteúdo arrepiante. Comente suas reações e teorias sobre o desfecho, e por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. O terror não para e sua participação é fundamental. Não espere nem mais um segundo para se unir a nós.